Naquela noite, entendi que um casamento podia destruir duas famílias, mas também entendi que, às vezes, a destruição é necessária para voltar a construir. Meu nome é Lorena Mendonça. Tinha 52 anos quando tudo isso aconteceu. Sou mãe de 3 filhos, mas esta história é sobre Mateus, meu filho mais velho, meu orgulho, meu companheiro de batalhas. O dia do seu casamento devia ter sido o mais feliz da sua vida. Devia ter sido aquele dia que a gente marca no calendário com tinta vermelha, esperando que chegue com ansiedade. Não foi. Ainda me lembro do cheiro de flor de laranjeira na igreja matriz de Nossa Senhora da Glória. Era um cheiro doce, penetrante, misturado com o perfume caro das madames da alta sociedade e o incenso antigo da paróquia. Lembro das luzes brancas penduradas no teto, brilhando como pequenas estrelas de plástico. Os convidados sorrindo com aqueles sorrisos educados que a gente coloca em evento chique para não deixar o sapato apertar o calo. Mateus esperava no altar com aquele terno grafite chumbo que tanto gostava. Estava tão bonito, meu menino, tão homem. Estava nervoso, claro. Passava a mão pelo cabelo a cada 2 minutos, um gesto que herdou do pai. Que em paz descanse, mas também estava feliz. Dava para notar nos olhos, naquela faísca que ele tinha desde criança. Eu também estava. Sentada na terceira fila com meu vestido azul marinho, sentia que o coração ia me sair pela boca de tanto orgulho. Até que chegou o momento do brinde, o momento que mudou tudo. O pai da noiva, Dr. Ernesto Vilaça, pegou o microfone. Era um homem corpulento, grande, que preenchia o espaço só com a presença. De voz grave, acostumado a dar ordens. Dono de uma construtora e incorporadora poderosa no interior paulista, a Vilaça Empreendimentos. Todos o conheciam em Campinas. Todos o respeitavam ou o temiam, ou pelo menos era isso que achavam. Ele levantou a taça de champanhe, aquela taça de cristal fino que custava mais que a minha feira da semana. Sorriu com aquele sorriso que parecia sincero, de dentes perfeitos, mas do qual eu já tinha aprendido a desconfiar, porque os olhos não mentiam e os olhos dele eram frios como gelo. Quero brindar a minha filha Valéria, disse com a voz forte, que ecoou por todo o salão. Ela sempre foi teimosa desde pequena, sempre quis sair por cima. Houve risos nervosos entre os convidados, daqueles risos de gente que ri por obrigação. Depois ele acrescentou, olhando direto para Mateus, encarando-o como se fosse um inseto. E hoje, hoje ela insistiu em se casar com este rapaz. Ele fez uma pausa longa, cruel, calculada. O salão ficou em silêncio por 1 segundo. Dava para ouvir até o tinido dos talheres. Então ele continuou, num tom que fingia ser de brincadeira, mas que destilava veneno. Aquele paspalho é um idiota. Mas minha filha insistiu em se casar com ele. O salão explodiu em gargalhadas. A alta sociedade ria, os amigos do clube riam. Mas eu vi a cara do meu filho. Ele ficou pálido, como se tivessem sugado todo o sangue do corpo. As mãos tremeram sobre a toalha branca. Ele baixou o olhar, envergonhado, humilhado no dia mais importante da sua vida. O guardanapo que tinha sobre as pernas se amassou entre seus dedos fortes e trabalhadores. Senti que minhas pernas paravam de me sustentar. Agarrei-me à borda da mesa com tanta força que minhas unhas cravaram na madeira, por baixo do pano. Respirei fundo, tentando não gritar, tentando não chorar. O ar não chegava aos meus pulmões. Sentia fogo no estômago. Ninguém mais parecia notar, ou não se importava. Todos riam, todos brindavam, batiam as taças, como se humilhar um homem honesto no próprio casamento fosse engraçado, como se as palavras não tivessem peso, como se o dinheiro lhes desse o direito de pisotear a dignidade alheia, como se meu filho não estivesse morrendo de vergonha na frente de 250 pessoas. Eu apertei meu guardanapo entre as mãos, até doerem os nós dos dedos, e rezei. Pedi força a Nossa Senhora Aparecida.
Dê-me forças, Mãe de Deus, porque senão vou cometer uma loucura. E naquele momento soube de algo. Uma certeza fria e dura se instalou no meu peito. Aquele homem, aquele tal doutor Ernesto, não ia sair por cima, porque eu sabia coisas, coisas escuras, coisas sujas, coisas que ele acreditava que ninguém sabia, e muito menos uma mulher simples como eu. Coisas que havia descoberto nas últimas semanas, perdendo o sono, arriscando o pouco que tinha. Coisas que naquela noite, eu iria revelar na frente de todos. Mas antes de te contar o que fiz, antes de chegar àquele momento no palco, deixe-me contar como cheguei até ali. Porque esta história não começou naquele casamento luxuoso, começou meses antes, na minha cozinha, com um café e uma coragem. Quando algo dentro de mim, aquela voz que nós mães temos e que nunca se engana, me disse: Lorena, cuidado, Lorena. Investigue esse homem. E eu o fiz. E como fiz? E o que descobri destruiu a família dele inteira. Tudo começou em janeiro. Fazia frio em Campinas, daquele frio seco que se mete nos ossos pelas manhãs. Estávamos na cozinha da minha casa, uma casa pequena, mas própria, que me custou 30 anos para pagar. Estávamos tomando café coado forte com canela e rapadura, como a gente gostava. Como fazíamos todas as tardes desde que Mateus era criança e voltava da escola com os joelhos ralados. Lembro que olhei para o meu filho. Mateus já tinha 31 anos. Tinha se tornado um homem de bem. Trabalhava como arquiteto de projetos em uma firma pequena, mas honesta. Não ganhava milhões, mas ganhava seu dinheiro com o suor da testa, sem roubar de ninguém. Era meu filho mais velho, o mais sério, o mais responsável. Quando o pai se foi, Mateus tinha apenas 10 anos. Lembro de vê-lo crescer de repente. Deixou de ser criança para se tornar o homem da casa. Ele era quem me ajudava com as contas quando o dinheiro não dava para a luz. Quem cuidava dos irmãos mais novos enquanto eu saía para trabalhar limpando casas alheias. Quem nunca me tinha dado um desgosto. Naquela tarde, notei o diferente. Tinha um brilho nos olhos que não via há muito tempo. Mãe, preciso te contar uma coisa, ele me disse. O nome dela é Valéria. Ele disse com aquele sorriso tímido que sempre teve. O mesmo que fazia quando criança quebrava alguma coisa e vinha pedir perdão. Mas desta vez não tinha quebrado nada. Pelo contrário, é diferente, mãe, inteligente. Me faz rir, sabe? Eu parei de mexer meu café. Observei-o. A colherzinha fazia um som suave contra a xícara de cerâmica. Lá fora, ouvia-se as crianças do bairro jogando futebol na rua, gritando gols imaginários. Nunca tinha me falado assim de moça nenhuma. Mateus era reservado com as coisas dele. Se estava me contando isso, era porque a coisa era séria. E ela, o que faz, filho? Perguntei tentando parecer casual, embora por dentro já estivesse a mãe interrogadora despertando. Deixei a colherzinha sobre a mesa de fórmica. Ela estuda design industrial. Está para terminar a faculdade, disse ele cheio de orgulho. O pai dela tem uma construtora grande, a Vilaça Empreendimentos. Foi aí que algo se moveu dentro de mim. Uma pontada, um mal-estar. Vilaça. Aquele sobrenome me soava familiar. Não sabia de onde. Mas me soava a dinheiro, a poder, a notícias de jornal. E a mim, gente com dinheiro e poder demais, sempre me deu desconfiança. Não por inveja, Deus me livre, mas porque sei que ninguém amassa fortunas tão rápido sendo santo. Já a conheceu bem? Perguntei inclinando-me para a frente sobre a mesa. Olhei nos seus olhos procurando qualquer dúvida. Sim, mãe. Estamos saindo há 5 meses. Quero que a conheça. Posso trazê-la para jantar domingo? Eu hesitei por um segundo. Minha casa era simples, meus móveis eram velhos, meus pratos estavam lascados. O que uma menina rica ia pensar de nós? Mas depois vi a cara de Mateus, tão iludido, tão feliz. Aceitei. Claro que aceitei, porque uma mãe sempre quer ver seus filhos felizes, mesmo que tenha medo. Claro que sim, meu filho. Traga-a. Naquele domingo levantei às 6 da manhã. Limpei a casa de cima a baixo, varri,
Passei pano, espanquei o pó dos móveis, tirei a toalha de mesa bordada que só usava no Natal. Coloquei flores frescas num vaso no centro da mesa. Queria que tudo estivesse perfeito. Queria que aquela moça, fosse quem fosse, visse que aqui não sobrava dinheiro, mas sobrava dignidade e limpeza. Preparei vaca atolada com arroz. Minha especialidade, a que Mateus gostava desde criança, a que eu preparava quando tirava notas boas. Pus a carne para marinar com pimenta de cheiro, alho, coentro e tomate pelado. O cheiro começou a invadir a casa. Cheirava a lar, a tempero brasileiro, a amor de mãe. Às 2 da tarde, eles chegaram. Ouvi o carro parar lá fora. Alisei o avental, respirei fundo e abri a porta. Lá estava Valéria. Tenho que admitir que me surpreendeu. Eu esperava uma menina metida à besta, cheia de joias, olhando tudo com nojo. Mas não, era bonita. Sim, muito bonita. Cabelo longo e escuro, preso numa trança simples. Olhos grandes e expressivos, um pouco tristes. Vestia-se de forma simples, mas com classe. Uma calça jeans bem passada, uma blusa branca impecável, brincos pequenos de prata. Ela me cumprimentou com respeito. Não me deu a mão de longe. Me abraçou. Um abraço tímido, mas sincero. Senhora Lorena. Ela me disse com voz suave, quase sussurrando. Muito obrigada por me receber na sua casa. Mateus falou muito de você. Fomos para a mesa. Valéria me ajudou a servir sem que eu pedisse. Levou os pratos, serviu o suco de maracujá. Isso me agradou. Uma mulher que sabe servir é uma mulher que sabe amar. Conversamos durante a refeição. Ela me falou da sua faculdade, dos seus sonhos. Não falava de viagens caras nem de roupas de marca. Falava em querer desenhar produtos sustentáveis, objetos para famílias de baixa renda. Quero fazer coisas que sirvam, senhora Lorena, ela me disse. Não coisas que só enfeitem. Gostei dela. De verdade, gostei dela. Vi como ela olhava para Mateus com admiração, com ternura. E vi como Mateus olhava para ela como se ela fosse o sol. Mas então tocamos no tema proibido. A família. Quando mencionou o pai, algo mudou na voz dela. A alegria se apagou. Os ombros ficaram tensos. Meu pai é exigente, ela disse, mexendo a comida no prato com o garfo sem comer. Não me olhava nos olhos, olhava para a toalha de mesa bordada. Sempre quis que eu fosse perfeita, continuou. Que tivesse as melhores notas, que me vestisse de certo jeito, que andasse com certas pessoas. Ela fez uma pausa e sua voz tremeu um pouco. Que eu me casasse com alguém do patamar dele. Nossa! Aí fiquei gelada. Senti um frio percorrer minhas costas. Do patamar dele. Essas palavras sempre doem. E o que ele acha do Mateus? Perguntei, tentando soar tranquila. Servi-lhe mais suco de maracujá para ter o que fazer com as mãos. O líquido caiu no copo com um som fresco, quebrando o silêncio desconfortável. Valéria abaixou o olhar. Mordeu o lábio. Eu ainda não disse a ele que estamos saindo. Mateus olhou para ela surpreso. Deixou a tortilha no prato. Valéria, como assim ele não sabe? É que... Ela suspirou, e vi medo nos seus olhos. Medo real. Meu pai é complicado, Mateus. Você não o conhece. Ele sempre diz que os homens precisam demonstrar valor, que não confia em ninguém que não venha de uma família com dinheiro, com sobrenome. Ele diz que gente como a gente não se mistura. Senti um nó no estômago. Aquele nó velho e conhecido, o nó da injustiça. Como quando você sabe que algo ruim vai acontecer. Como quando vê a tempestade chegando, mas não tem guarda-chuva. Mateus vem de uma família honesta, eu disse. Minha voz soou mais firme, mais dura do que eu esperava. Saiu da alma. Trabalhadora, com valores. Aqui ninguém rouba, ninguém mente e ninguém humilha. E isso, minha menina, vale mais do que qualquer dinheiro no banco. Valéria me olhou. Os olhos estavam úmidos. Escapou uma lágrima. Eu sei, senhora Lorena. Eu sei melhor do que ninguém. Por isso que eu o amo. Porque ele é tudo o que o meu mundo não é.
Mateus pegou a mão dela sobre a mesa, apertou-lhe os dedos. Eu sorri. Tentei suavizar o momento, mas por dentro, algo me inquietava profundamente. Aquele homem, Dr. Ernesto Vilaça, não parecia um pai preocupado. Parecia um dono, um patrão. Alguém que julgava as pessoas pela conta bancária, pelo CEP, pelo carro que dirigiam. E eu conhecia esse tipo de homem. Tinha-os visto a vida toda limpando as suas casas, vendo como tratavam seus empregados, como enganavam suas esposas. Homens que acreditam que o mundo é deles e que os outros só vivem de favor. Sempre escondem algo. E naquela tarde, enquanto recolhia os pratos de vaca atolada, pedi a Deus que eu estivesse errada. Mas no fundo, eu sabia que a guerra estava apenas começando. Os meses passaram rápidos como água de rio. Mateus e Valéria ficaram noivos formalmente. Ele estava apaixonado. Via na sua cara quando chegava do trabalho. Já não vinha cansado, arrastando os pés. Vinha radiante, cantarolando músicas de rádio. Chegava em casa com aquela energia de quem sente que pode conquistar o mundo. Falava dela o tempo todo enquanto eu preparava o jantar. Mãe, a Valéria me entende, me respeita. Ela não se importa que eu não tenha um carro importado ou que a gente more nesta casa pequena. Ela diz que o importante é construir juntos, que ela quer começar do zero comigo. Eu o escutava picando cebola e sorria. Mas por dentro, aquele pai continuava na minha cabeça. Aquele sobrenome Vilaça retumbava na minha mente como um tambor distante que anuncia guerra. Um dia a bolha estourou. Foi numa noite de março. Lembro perfeitamente que chovia. Uma daquelas chuvas torrenciais de verão em São Paulo que inundam as avenidas em 5 minutos. O céu caía aos pedaços e o som da água batendo na telha do quintal enchia a casa. Mateus chegou ensopado, mas não era a chuva que tinha molhado seu espírito. Entrou em casa com os ombros caídos, o olhar perdido, arrastando as correntes como se carregasse pedras nos sapatos. Filho, eu disse secando as mãos no avental. O que houve? Ele se jogou no sofá velho da sala. Não me olhou. Olhava para as mãos. Umas mãos grandes de homem trabalhador que agora estavam entrelaçadas com força, com os nós dos dedos brancos. Mãe, preciso te dizer uma coisa, ele murmurou. A voz soava quebrada, como vidro pisado. Sentei-me ao seu lado. Coloquei uma mão no seu joelho. Diga, Mateus. É a Valéria? Não. Ele suspirou. Valéria é maravilhosa. É o pai dela. Senti um frio no peito. Você foi falar com ele? Sim, fui jantar na casa deles ontem à noite. Valéria insistiu. Disse que já era hora de oficializar. E como foi? Mateus passou as mãos no rosto, frustrado, magoado. A casa é um palácio. Mãe, mármore por todo lado, quadros enormes, empregados que te servem água antes de você terminar o copo. Eu me senti pequeno, mãe, fora do lugar. Você não é menos que ninguém, filho. Eu disse firme. Era o que eu pensava, ele disse com uma risada amarga. Até que Dr. Ernesto chegou, ele nem me cumprimentou com um aperto de mão. Primeiro me olhou de cima a baixo. Mãe, olhou para os meus sapatos. Meus sapatos velhos, os que eu engraxei 3 vezes antes de sair, como se estivesse avaliando gado. Me encheram os olhos de lágrimas, mas não deixei que caíssem. Ninguém olha feio para o meu filho. Ninguém. Ele me levou para o escritório dele. Mateus continuou. Me fez sentar numa cadeira baixa enquanto ele ficou na poltrona de couro escuro atrás de uma escrivaninha imensa. E começou o interrogatório. O que ele perguntou? Ele não perguntou se eu amava a filha dele. Não perguntou se eu era um homem de bem. Não perguntou pelos meus sonhos. Ele perguntou quanto eu ganhava por mês. Exatamente. Com centavos. Perguntou quanto eu tinha poupado no banco, se eu tinha propriedades no meu nome, se eu tinha dívidas. Perguntou que modelo era o meu carro. Senti a raiva subindo pela garganta, quente como lava. E o que você disse? A verdade, mãe. Sempre a verdade.
que ganho o suficiente para viver dignamente, que estou juntando dinheiro para uma entrada, que não tenho casa própria ainda, mas que trabalho duro, que meu maior capital são minhas mãos e minha palavra. E ele? Perguntei, temendo a resposta. Mateus apertou os punhos, bateu de leve no joelho, riu. Uma risada seca, feia. Ele se reclinou na cadeira, acendeu um charuto e soprou a fumaça na minha cara. E me disse: "Bom, meu rapaz, espero que saiba que minha filha está acostumada a um certo padrão de vida. Não é qualquer um que consegue sustentá-la. Valéria precisa de viagens, precisa de roupas, precisa de segurança, e o amor não paga o cartão de crédito." Senti raiva, uma raiva antiga, profunda. A raiva dos pobres contra os ricos que acham que o dinheiro compra a decência. Levantei do sofá, caminhei pela sala pequena. "É um miserável", eu disse. "Um pobre homem com dinheiro." "Não terminou aí", disse Mateus com a voz trêmula. Valéria entrou nesse momento, ficou brava com ele, gritou, disse que eu era um bom homem, que isso era o único que importava. E sabe o que ele fez? Ele riu outra vez. Olhou para ela como se olha para uma criança fazendo birra e disse: "Já veremos quanto dura o amor quando faltar o pão." Naquela noite não consegui dormir. A chuva parou, mas a tempestade ficou dentro da minha casa. Deitei na minha cama olhando para o teto escuro, ouvindo a respiração inquieta de Mateus no quarto ao lado. O relógio marcava as horas. 1, 2, 3 da manhã. Levantei. Fui ao meu pequeno altar, onde tenho a imagem de Nossa Senhora e a foto da minha mãe. Acendi uma veladora. "Mãe de Deus", eu sussurrei, "cuida do meu filho. Que esse homem não lhe quebre o espírito, que não lhe tire a luz." Porque algo naquele homem me incomodava profundamente. Não era só a arrogância, era algo mais. Era a segurança de quem acredita que nunca vai cair. E eu, por velha e vivida, sei que quanto mais alto você sobe, mais dura é a queda. Mas eu tinha que descobrir onde estava a fraqueza dele. Apesar de tudo, o amor continuou. Em abril, Mateus pediu Valéria em casamento. Foi algo simples, um piquenique no parque ecológico. Ela disse sim. Choraram juntos. Mateus me ligou por telefone emocionado, quase gritando. "Mãe, ela aceitou. Vamos nos casar." Eu me alegrei. De verdade me alegrei. Mas naquela mesma noite, sozinha no meu quarto, olhei pela janela para a cidade iluminada e pensei: aquele homem vai tentar estragar isso. Eu sei. Não vai ficar de braços cruzados. E eu tinha razão. 2 semanas depois, Valéria veio me ver. Chegou numa terça-feira no meio da manhã. Eu estava lavando roupa. Quando a vi, soube que algo estava errado. Os olhos estavam inchados, vermelhos, o nariz irritado. Estava chorando, não choramingando, chorando com dor. Sequei as mãos e a fiz entrar na cozinha. "Sente-se, filha", eu disse. Servi-lhe um chá de camomila bem quente para o susto. Peguei nas mãos dela. Estavam geladas, tremiam como folhas secas. "O que aconteceu? Você brigou com Mateus?" "Não, sou eu. É o meu pai." "Senhora Lorena, meu pai diz que não quer que eu me case com Mateus. Me proibiu o casamento." "Por quê?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Valéria abaixou a cabeça, envergonhada. "Ele diz que Mateus não tem futuro, que é um homem medíocre. Diz que vai me fazer infeliz, que vou acabar vivendo na miséria, lavando pratos e contando moedas. Ele me disse: você vai se enfiar naquela casa de conjunto habitacional? Você, uma vilaça?" Essas palavras me doeram como um tapa. Minha casa não era um palácio, mas era um lar digno. "E o que você pensa, Valéria?" perguntei suavemente. Ela levantou o rosto. As lágrimas escorriam pelas bochechas. Eu amo o Mateus. É o homem mais bom que eu conheço. Mas meu pai é muito teimoso, senhora Lorena. É muito poderoso. E minha mãe? Minha mãe sempre faz o que ele manda. Ela tem medo. Todos nós temos medo. Tenho medo de quê? De que ele nos separe. De que faça algo para destruir Mateus. Apertei as mãos dela com força para transmitir-lhe minha força.
Valéria, olhe para mim. Ela levantou os olhos. O amor verdadeiro não é para os covardes. O amor se defende. Seu pai pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não tem o direito de decidir sobre o seu coração. Se você ama meu filho, lute por ele. Lute com unhas e dentes. E se seu pai não aceita, é problema dele, não seu. Ela assentiu fungando. Pegou um guardanapo de papel e secou as lágrimas, deixando manchas pretas de rímel. A senhora tem razão, disse com a voz trêmula, mas decidida. Vou lutar. Não vou deixar que ele controle a minha vida. E ela lutou. Tenho que reconhecer que aquela menina tinha um gênio escondido. Valéria enfrentou o pai naquela mesma noite. Houve gritos, houve portas batendo. Disse a ele que se casaria com Mateus com ou sem o dinheiro dele, com ou sem a bênção dele. Ernesto Vilaça, acostumado a que todos baixassem a cabeça, não teve outra escolha a não ser aceitar, mas o fez a contragosto, como quem perde uma batalha, mas planeja ganhar a guerra. Os preparativos do casamento começaram. Devia ter sido uma época feliz. Devia ter sido pura ilusão. Mateus estava feliz. Sim, Valéria também, às vezes. Mas a sombra de Dr. Ernesto estava em tudo. Ele começou a impor condições, não sugestões, ordens. Quero que o casamento seja no solar das acácias, ele disse a Valéria num domingo. Aquele lugar era o mais caro de Campinas. Luxo excessivo. Garçons de luvas brancas. Mateus e Valéria queriam algo simples num jardim de família. Mas seu Ernesto disse: Não. Eu pago tudo, sentenciou. Mas é do meu jeito. Ou é assim, ou não ponho um centavo. E Valéria, que ainda dependia economicamente dele, baixou a cabeça. Mateus não estava confortável com isso. Via na cara dele. Sentia-se deslocado no próprio casamento. Mais um convidado. Mãe, eu quero pagar a minha parte. Ele me dizia frustrado na cozinha. Tenho minhas economias. Não gosto de depender dele. Me faz sentir comprado. Eu sei, filho. Eu dizia servindo-lhe o jantar. Mas às vezes a gente tem que ceder pela paz. Faça isso pela Valéria. Ela está entre a cruz e a espada. E Mateus cedeu por amor. Engoliu seu orgulho de homem trabalhador e deixou que o sogro organizasse o circo. Mas eu não cedi. Eu observava. Via como o Dr. Ernesto tratava os fornecedores com despotismo. Via como tratava a esposa, Dona Mariana, como um móvel decorativo. Cala a boca, Mariana, você não entende disso, ele dizia na frente de todos. Algo dentro de mim, aquela intuição de mãe, me dizia que aquele homem escondia algo. Ninguém é tão perfeito, ninguém é tão poderoso sem ter cadáveres no armário. Sentia que algo grande e escuro se escondia por trás daqueles ternos italianos e daquele sorriso de tubarão. E decidi que não ia ficar sentada esperando que ele machucasse meu filho. Se ele jogava sujo, eu tinha que estar preparada. Foi numa tarde de maio. O calor em Campinas era insuportável. Eu estava no centro resolvendo uns trâmites da minha aposentadoria. Entrei numa lanchonete perto do Largo do Rosário para tomar um refrigerante e descansar os pés. Estava sentada junto à janela vendo as pessoas passarem. E então o vi. Vi Ernesto Vilaça. Mas ele não estava sozinho e não estava com Dona Mariana. Ele vinha caminhando pela calçada da frente rindo. Levava pela mão uma mulher jovem, muito mais jovem que ele, 30 e poucos anos. Bonita, arrumada, com corpo de modelo. Mas isso não foi o pior. Com eles iam 2 meninos pequenos, um garoto de uns 8 anos e uma menina de 6. O menino levava um sorvete. A menina ia no colo de seu Ernesto. Fiquei paralisada. O copo de refrigerante escorregou da minha mão e caiu na mesa, mas eu nem senti o frio do gelo. As crianças o chamavam de papai. Li nos lábios deles, vi nos gestos. O menino puxou o paletó dele e disse: Papai, olha. E Ernesto se abaixou e beijou a cabeça dele. Depois, a mulher se aproximou dele. Ajeitou a gola da camisa com uma familiaridade que só as esposas têm. E o beijou na boca. Em plena luz do dia, no meio do centro da cidade. Senti que o mundo parava.
Doutor Ernesto era casado. Casado há 30 anos com Dona Mariana. E lá estava ele, brincando de família feliz com outra mulher. Paguei minha conta com as mãos trêmulas, deixei o troco na mesa e saí. Escondi-me atrás de uma banca de jornais e os vi se afastarem. Entraram numa caminhonete de luxo, os 4 como um cartão postal perfeito. Caminhei até o meu carro, um sedã velhinho que mal andava. Sentei, fechei a porta e travei. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Respirei 1, 2, 3 vezes e então o medo se transformou em outra coisa. Se transformou em uma missão. Te peguei, pensei. Se este homem era capaz de enganar a família assim, de viver uma vida dupla com tal cinismo, do que mais ele era capaz? Se ele mentia para a esposa todo dia, que mentiras estava contando para Valéria e para Mateus? Meu filho estava prestes a assinar um contrato de vida com a filha de um monstro. Estava prestes a entrar numa família construída sobre areias movediças. E eu, Lorena Mendonça, mãe solteira, diarista, mulher sem patamar social. Eu não ia permitir isso. Liguei o carro. Naquela tarde, não voltei para casa para cozinhar. Naquela tarde, comecei a procurar o número de um investigador particular. A guerra havia começado. Naquela noite, depois de ver Ernesto com sua outra família, não voltei para casa tranquila. Cheguei tremendo. Fechei a porta com chave dupla, como se ele estivesse me perseguindo. Sentei-me à mesa da cozinha e peguei minha lata de biscoitos. Não a que tem biscoitos, mas a de metal, a velha, onde guardava minhas economias de toda a vida. Lá estava meu dinheiro. Cédulas de R. 100, R. 100, R. 50, algumas de 200 rários que eu tinha juntado centavo por centavo. Era o dinheiro para a minha velhice, para os meus remédios, para quando os joelhos já não me deixassem caminhar, para não ser um peso para os meus filhos. Contei o dinheiro 3 vezes. Mãos trêmulas passando papel moeda que cheirava a esforço e sacrifício. Valia a pena gastá-lo investigando um homem alheio. E se eu estivesse errada? E se aquela mulher fosse uma prima, uma sobrinha distante? E se eu estivesse jogando meu futuro no lixo por uma suspeita de velha intrometida? Mas depois lembrei da cara de Mateus. Lembrei como o doutor Ernesto o tinha humilhado pelos seus sapatos velhos. Lembrei do olhar de medo de Valéria. E lembrei daquele menino na rua chamando um homem casado de papai. O dinheiro vai e volta, eu disse em voz alta, quebrando o silêncio da casa vazia. Mas a dignidade do meu filho não tem preço. No dia seguinte procurei na lista telefônica. Não queria alguém elegante. Os investigadores das zonas ricas se vendem ao melhor comprador. E Dr. Ernesto tinha muito dinheiro para comprar silêncios. Eu precisava de alguém com fome. Alguém que não tivesse medo dos poderosos. Encontrei um anúncio pequeno no jornal local. Gabriel Reis. Investigações particulares. Discrição absoluta. O escritório ficava no centro, perto do Centro Velho, uma zona que já não é o que era. Fui numa terça. Subi as escadas de um prédio velho, desses que cheiram a umidade e a história esquecida. O corredor estava escuro. Uma lâmpada piscava. Bati na porta de madeira com vidro jateado. "Entre!" gritou uma voz rouca. Gabriel Reis não era como nos filmes. Era um homem de uns 50 anos com camisa de manga curta, gravata frouxa e cara de quem viu coisas feias demais nesta vida. Tinha olheiras profundas e um cinzeiro cheio na escrivaninha, embora não estivesse fumando naquele momento. O escritório estava cheio de arquivos de metal enferrujados e ventiladores que mal moviam o ar quente. "Sente-se, senhora", ele me disse, sem levantar muito a vista de uns papéis. "Em que posso servi-la?" Sentei-me na cadeira de plástico na frente dele. Apertei minha bolsa contra o peito. "Quero investigar um homem", eu disse. "Acho que ele tem uma vida dupla." Gabriel levantou a vista. Olhou-me por cima dos óculos. Os olhos eram inteligentes, observadores. "É o que todas acham, senhora. E 90% das vezes tem razão. É seu marido?" "Não, é o sogro do meu filho."
Gabriel soltou uma risada seca. Ah, uma sogra preocupada. Essas são as mais perigosas. Ele se reclinou na cadeira, que rangeu protestando pelo peso. Nome e detalhes. Contei tudo. Disse quem era Ernesto Vilaça. Falei do casamento. Falei do que tinha visto no Largo do Rosário. Dei a placa da caminhonete de luxo que minha memória de mãe tinha guardado como uma fotografia. Gabriel anotou tudo numa caderneta amarela. Quando eu disse o nome Vilaça Empreendimentos, ele parou de escrever. Olhou-me fixamente. Senhora, a senhora quer se meter com gente grande. Esse senhor tem amigos no governo, tem poder. Eu sei, eu disse. Por isso estou aqui, porque preciso saber a verdade antes que meu filho se case. Investigar um peixe grande custa caro, ele me advertiu. É preciso segui-lo. É preciso pagar informantes. É preciso tirar documentos do registro público sem que ninguém saiba. Quanto? Perguntei sentindo o coração parar. 5.000 de adiantamento e 5.000 quando eu entregar a pasta. Mais despesas. 10.000. Era metade das minhas economias. Senti um vazio no estômago. Eu podia me levantar, agradecer e ir embora. Podia comprar um vestido novo para o casamento e fingir que nada estava acontecendo. Mas enfiei a mão na minha bolsa. Tirei o envelope com as cédulas que tinha contado na noite anterior. Coloquei-as sobre a escrivaninha. Aqui está o adiantamento. Quero saber tudo. Aonde ele vai? Com quem ele fala? De onde ele tira o dinheiro? Tudo. Gabriel contou o dinheiro com rapidez profissional. Assentiu. Dê-me uma semana, senhora. Se ele tiver roupa suja, eu vou encontrá-la. E acredite, homens como esse sempre têm o cesto cheio. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Uma tortura lenta e silenciosa. Mateus vinha em casa todos os dias emocionado com os últimos detalhes do casamento. Me mostrava os convites. Papel grosso, letras douradas. Olha, mãe, não estão elegantes? Eu sorria, mas sentia vontade de vomitar. Valéria vinha experimentar penteados. Me mostrava fotos dos arranjos florais, rosas brancas e copos de leite. Senhora Lorena, meu pai insistiu nos copos de leite. Diz que são flores de classe. Eu lhe acariciava o cabelo e pensava: pobre menina, se soubesse quem é seu pai de verdade. Cada vez que o telefone tocava, eu pulava. Cada vez que via uma caminhonete parecida com a de Ernesto, eu me escondia. Dormia mal, tinha pesadelos. Sonhava que Mateus caía num poço negro e eu tentava tirá-lo, mas Ernesto me pisava as mãos, e depois havia a culpa. A culpa de gastar o dinheiro, a culpa de espiar, a culpa de saber. Sentia-me suja. Ia à missa todos os dias às 7 da manhã. Perdoa-me, meu Deus, por ser fuinha, eu rezava. Mas é pelo meu filho. Tu sabes que é pelo meu filho. Finalmente, na sexta-feira à tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Senhora Lorena, disse a voz rouca de Gabriel. Já encontrei. O que o senhor encontrou? Mais do que a senhora pensa, e muito pior do que imagina. Venha ao meu escritório agora. O tom da voz dele me gelou o sangue. Não soava cínico como da primeira vez. Soava sério, preocupado. Peguei um táxi. Não podia esperar o ônibus. Cheguei ao prédio velho. Subi as escadas correndo, ignorando a dor nos joelhos. Entrei sem bater. Gabriel estava na frente do computador velho. Tinha várias pastas sobre a escrivaninha. Havia fumaça de cigarro no ar. Desta vez, ele estava fumando. Olhou para mim e apagou o cigarro no cinzeiro. Sente-se, senhora. Vai precisar se sentar. Sentei-me. Minhas mãos suavam frio. Diga-me, ele tem outra mulher? Gabriel abriu a primeira pasta. Empurrou umas fotos para mim. Ali estava a mesma mulher do Largo do Rosário entrando num prédio de apartamentos no Cambuí, uma zona cara, levando as crianças para o colégio. Um colégio privado, dos melhores de Campinas. Ernesto beijando-a no estacionamento de um supermercado. Ernesto carregando a menina. Quem é ela? Perguntei com um fio de voz. O nome dela é Patrícia Moreira. Tem 32 anos.
É contadora pública. Ele fez uma pausa significativa. Trabalha na Vilaça Empreendimentos. É a funcionária de confiança do Dr. Ernesto. Senti nojo. Enganar a esposa é ruim, mas fazê-lo com a sua funcionária, debaixo do seu próprio nariz, isso é baixo. E as crianças? Continuei apontando para a foto. Júlio, de 8 anos, e Sofia, de 6. Estão registrados com os sobrenomes dela. Mãe solteira no papel. Gabriel tirou uns documentos. Mas eu investiguei as contas. Ernesto paga o aluguel do apartamento, paga a escola, paga o clube esportivo, paga tudo. Com que dinheiro? Perguntei. Mateus diz que Dr. Ernesto vive se queixando de que a situação está difícil. Gabriel tirou os óculos, esfregou os olhos e soltou a bomba. Essa é a outra parte, senhora. A parte perigosa. Ele empurrou a segunda pasta para mim. Era mais grossa. Dr. Ernesto não paga essa vida com o salário dele, nem com os lucros legais da empresa. Então, ele paga roubando. Abri a pasta. Havia extratos de conta, cópias de contratos com selos do governo. Eu não entendia muitos dos números, mas Gabriel me explicou. Há 2 anos, a Vilaça Empreendimentos ganhou uma licitação do governo do estado de São Paulo. Um programa habitacional em Itaquera, moradias populares para famílias de baixa renda. Gente pobre, senhora. Gente como a senhora ou como eu. O governo deu a ele um adiantamento de 30 milhões de reais para construir 150 casas. E ele só construiu 50. E as construiu com materiais de péssima qualidade, paredes de papel, telhados que gotejam. As outras 100 casas nunca foram feitas. São terrenos baldios. E o dinheiro? Gabriel apontou para extratos de conta marcados com caneta marca texto amarela. Aqui está. Transferências em conta-gotas. Pequenas quantidades desviadas mês a mês para contas pessoais. Para contas em nome de Patrícia Moreira. Ele rouba o dinheiro destinado aos pobres para pagar a vida de rainha para a amante. Senti que o mundo desabava sobre mim. Não era só um infiel, era um ladrão. Um homem que tirava o teto de famílias pobres para comprar joias para a sua querida. Pensei na minha própria casa, no que me custou para tê-la. Pensei naquelas 100 famílias esperando uma casa que nunca chegaria, e senti uma raiva que nunca tinha sentido. Já não era só por Mateus, era por justiça. A empresa está falida, senhora, continuou Gabriel. Tecnicamente, deve milhões a fornecedores. Tem processos trabalhistas. Ele está tapando um buraco, abrindo outro maior. É uma bomba relógio, e quando explodir, vai levar todos junto, a esposa, a filha e o genro, se ele se casar com ela. Fiquei olhando os papéis. A verdade estava ali, impressa em branco e preto. Ernesto Vilaça era um castelo de cartas, uma fraude embrulhada em ternos caros. O que eu faço? Sussurrei. Gabriel me olhou com pena. A senhora me contratou para buscar a verdade. Aqui está. É feia, fede, mas é a verdade. Se a senhora disser ao seu filho agora, talvez ele cancele o casamento, talvez não acredite. Se confrontar Dr. Ernesto em particular, ele vai negar. Vai destruir as provas, vai ameaçá-la. Então o quê? Gabriel encolheu os ombros. A senhora tem a dinamite nas mãos, senhora Lorena. A senhora decide quando acender o pavio. Paguei o restante do dinheiro. Saí daquele escritório com 3 pastas pesadas debaixo do braço. Pesavam mais do que se eu carregasse pedras. Caminhei pelo centro sem rumo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. As pessoas caminhavam rápido, voltando para suas casas, para suas vidas normais. Eu caminhava com o segredo que podia destruir 2 famílias. Entrei numa papelaria. Comprei 3 envelopes pardos grandes, tamanho ofício, e uma caneta de ponta grossa preta. Sentei-me num banco da Praça da Sé, em frente à catedral. O relógio deu as badaladas das 8. Tirei os documentos, organizei-os. Cópia para um, cópia para outro. Originais para mim. Coloquei tudo nos envelopes, fechei os colchetes de metal, escrevi os nomes com minha letra clara de mãe que ensinou os filhos a ler. Para Mateus,
para Valéria, para Dona Mariana. Olhei a catedral iluminada, fiz o sinal da cruz. Que Deus me perdoe o que vou fazer, pensei. Mas não vou deixar que esse homem zombe de nós por mais um dia. Levantei do banco. Já não tinha medo. Já não tinha dúvidas. Tinha a verdade nas minhas mãos. E a verdade é a arma mais poderosa do mundo. Voltei para casa, escondi os envelopes debaixo do meu colchão e esperei. Faltavam apenas 2 dias para o casamento. Aquela noite, a de sexta-feira, foi estranha. A casa estava em silêncio, mas na minha cabeça havia um barulho ensurdecedor. Eu tinha os 3 envelopes escondidos debaixo do meu colchão, bem no lado onde apoio a cabeça. Sentia a presença deles através dos lençóis, como se irradiassem calor, como se estivessem pegando fogo. Às 9 da noite bateram à porta. Era Mateus. Ele vinha jantar uma última vez como homem solteiro. Trazia uma caixa de pão de mel e aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem. Mãe, tem leite quente? Não consigo dormir. Estou com o estômago embrulhado. Eu o fiz entrar. Preparei-lhe um chocolate quente, espumoso, como ele gostava. Sentamo-nos na cozinha sob a luz amarela da lâmpada. Eu o olhava e sentia vontade de chorar. Lá estava meu menino. Tão bom, tão inocente, tão confiante de que amanhã seria o melhor dia da sua vida. E eu, sua mãe, a que devia protegê-lo, estava prestes a detonar uma bomba que ia destruir aquele dia para sempre. Você está pronto, filho? Perguntei soprando a minha xícara para não olhá-lo nos olhos. Acho que sim, mãe. Ele suspirou. Estou nervoso. Dr. Ernesto tem estado insuportável nestes dias. Quer controlar até a cor das minhas meias. Ele riu, mas sem vontade. Mas Valéria vale a pena. Quando a vejo, esqueço tudo de ruim. Ele esticou a mão sobre a mesa, agarrou meus dedos. As mãos dele estavam quentes. As minhas estavam geladas. Obrigado, mãe. Pelo quê, meu filho? Por tudo. Por me criar sozinha. Por nunca desistir. Por me ensinar a ser um homem decente. Ele me olhou com aqueles olhos escuros, cheios de carinho. Se eu for um bom marido para a Valéria, será graças a você, porque você me ensinou como se ama de verdade. Senti o coração se quebrar em 1000 pedaços. Quis dizer, foge, não se case. Essa família é uma mentira. A verdade se acumulou na minha garganta querendo sair, mas eu a engoli. Eu a engoli com um gole de chocolate amargo, porque se eu contasse ali na cozinha, sem provas na mão, ele correria para perguntar a Valéria e Ernesto descobriria e negaria tudo. E eu ficaria como a sogra louca e ciumenta. Não. O golpe tinha que ser público, tinha que ser contundente, tinha que ser mortal para que não houvesse dúvidas. Eu te amo, filho. Foi a única coisa que consegui dizer. Descanse. Amanhã vai ser um dia longo. Ele se foi às 10. Eu o vi se afastar no seu carrinho velho, com as luzes traseiras se perdendo na escuridão da rua. Fechei a porta, passei o ferrolho e fiquei sozinha com meu segredo. Não dormi 1 minuto. Passei a noite sentada na beira da cama rezando o terço. Mistério após mistério. Ave Maria, cheia de graça. Pedi perdão a Deus pelo que ia fazer. Pedi perdão a Dona Mariana, que dormia na sua mansão sem saber que sua vida estava prestes a acabar. Pedi perdão a Valéria, aquela menina triste que buscava amor no lugar errado. Mas, acima de tudo, pedi forças, porque sabia que no momento em que abrisse a boca, muitos iriam me odiar. Iam me chamar de destruidora de lares, amargurada, víbora, e eu tinha que ser forte para aguentar o veneno. Às 5 da manhã, ouvi o primeiro galo. O céu começou a clarear, pintando-se de um cinza chumbo. Levantei-me não como quem se levanta para ir a uma festa, mas como quem se levanta para ir para a guerra. Tomei banho com água fria para despertar os sentidos. Sequei-me com força, esfregando a pele até ficar vermelha. Sentei-me em frente ao espelho da minha penteadeira. Olhei meu reflexo. 52 anos, rugas ao redor dos olhos.
uma mecha de cabelos brancos na têmpora. Olhos cansados, mas firmes. Você consegue, Lorena, eu disse ao meu reflexo. Você não faz isso por você, faz por ele. Tirei o vestido do armário. Um vestido azul marinho de tecido pesado, corte reto. Não era novo, mas estava impecável. Tinha mandado para a lavanderia. Vesti-o devagar. Subi o zíper. Calcei meus sapatos pretos de salto baixo, confortáveis, porque sabia que ia ficar muito tempo de pé. Coloquei o colar de pérolas falsas que foi da minha mãe. Maquiei-me um pouco. Pó para cobrir as olheiras, um pouco de batom rosa claro. Nada exagerado. Eu não ia àquele casamento para brilhar. Eu não era a protagonista. Eu era o destino. E o destino não precisa de maquiagem. Fui à cozinha, peguei a bolsa de couro preta, a grande. Fui ao quarto, levantei o colchão, tirei os 3 envelopes pardos. Para Mateus, para Valéria, para Dona Mariana. Pesei-os na minha mão. Pesavam pouco, apenas uns gramas de papel e tinta, mas carregavam o peso de 30 anos de mentiras. Coloquei-os na bolsa. Verifiquei se estavam bem fechados. Fiz o sinal da cruz em frente à imagem de Nossa Senhora na sala. Acompanha-me, mãe. Não me solte da mão. Saí de casa, fechei a porta. O sol já estava alto. O dia era lindo. Céu azul, pássaros cantando. Que ironia. O mundo parecia tão tranquilo e eu levava um furacão na bolsa. Cheguei à paróquia de Santa Rosa às 4 da tarde, 1 hora antes da cerimônia. Queria chegar antes de todo mundo. Queria medir o terreno. O lugar era, tenho que admitir, espetacular. Ernesto não tinha poupado despesas. Havia arranjos florais enormes na entrada. Copos de leite brancos, altos, elegantes, misturados com rosas cor de marfim e chuva de prata. Havia um tapete vermelho que ia da rua até o altar. Havia músicos afinando violinos no coro. Cheirava a flores caras e a cera de vela. Cheirava a dinheiro. Sentei-me num banco do fundo, do lado esquerdo, na penumbra. Fiquei pequena, invisível. Observava. Aos poucos, os convidados começaram a chegar. Primeiro os parentes distantes, os que chegam cedo por nervosismo. Depois os amigos de Mateus, rapazes bons, com ternos alugados que lhes ficavam um pouco grandes. E finalmente a gente importante. Chegavam em caminhonetes blindadas, em carros esportivos, homens com ternos de seda, mulheres com vestidos de estilista e penteados de salão. Entravam na igreja como se fossem donos do lugar. Falavam alto, riam. Que igreja linda, diziam. Ernesto caprichou. Eu apertava minha bolsa contra o peito. Se soubessem, pensava. Se soubessem que tudo isso foi pago com o dinheiro das casas dos pobres. Às 4h40, Mateus chegou. Entrou pela sacristia. Eu o vi de longe. Estava pálido, suava um pouco, afrouxava a gola da camisa, mas quando viu os amigos, sorriu. Um sorriso nervoso, mas feliz. Quis ir abraçá-lo, quis correr e dizer, vamos embora daqui. Mas fiquei quieta, agarrada ao banco. Já não havia volta. Às 5h10, chegou a realeza. Doutor Ernesto e Dona Mariana desceram de um Mercedes preto brilhante. Dona Mariana parecia triste. Usava um vestido cor de champanhe, muito elegante e um chapéu discreto, mas caminhava curvada, como se carregasse um peso invisível nas costas. Talvez, no fundo, ela soubesse. As esposas sempre sabem, embora prefiram não ver. E Ernesto? Ernesto parecia um pavão. Terno preto feito sob medida, sapatos italianos que brilhavam como espelhos. Caminhava com o peito inflado, cumprimentando a torto e a direito, dando tapinhas nas costas, rindo com aquela risada forte de homem poderoso. Passou perto do meu banco, me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele não me cumprimentou, apenas fez um gesto vago com a cabeça, uma careta de desprezo, e continuou caminhando para o altar. Para ele, eu era mais um móvel da igreja, um incômodo necessário. Aproveite a sua caminhada, Ernesto, pensei.
porque é a última que você vai dar com a cabeça erguida. A música do órgão encheu a igreja. A marcha nupcial, tão solene, tão definitiva. As portas grandes se abriram de par em par, e Valéria entrou. A respiração me cortou. A menina estava linda, um vestido branco de renda francesa, corte sereia que realçava a sua figura. Um véu longo, longuíssimo, que se arrastava pelo tapete vermelho como uma cascata de névoa. Ela carregava um buquê de copos de leite nas mãos, mas o rosto dela não era o de uma noiva iludida. Tinha o rosto de alguém que vai para o matadouro. Estava pálida, os olhos vermelhos como se tivesse chorado no carro. O lábio inferior tremia. Ia do braço de Ernesto. Ele a segurava com força, força demais. Ele não a levava, ele a empurrava, a exibia como um troféu. Vejam o que eu paguei, parecia dizer. Vejam a minha obra-prima. Chegaram ao altar. Doutor Ernesto entregou Valéria a Mateus. Vi como ele deu um forte tapinha no ombro do meu filho. Um gesto possessivo. Te empresto meu brinquedo, dizia aquele gesto. Mas lembre-se que é meu. A missa começou. O padre Antônio, um homem santo, mas ingênuo, falava da fidelidade. O amor é paciente, é prestativo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Se regozija com a verdade. Essas palavras ecoaram nos meus ouvidos. Olhei para Ernesto sentado na primeira fila com cara de homem piedoso. Que hipocrisia tão grande estar na casa de Deus ouvindo sobre a verdade com a alma cheia de mentiras. Mateus e Valéria disseram seus votos. Prometo ser-te fiel na prosperidade e na adversidade. Choraram os dois, e eu também chorei no meu banco escuro. Chorei porque sabia que aquela promessa de felicidade tinha data de validade, e essa data era hoje. O que Deus uniu, que o homem não separe, disse o padre. Amém, respondeu o povo. Amém, sussurrei eu. Mas eu não vou separar o que Deus uniu. Eu vou separar o que a mentira colou com fita adesiva. Saíram da igreja entre aplausos e chuva de arroz. Mateus e Valéria entraram no carro dos noivos. Ernesto entrou no seu Mercedes. Eu caminhei em direção à saída, apertando minha bolsa. Agora vamos ao banquete, ouvi uma madame elegante dizer ao meu lado. Dizem que Ernesto contratou o melhor chefe da cidade. Sim, pensei, caminhando para a rua para procurar um táxi. Vamos ao banquete. Mas o prato principal não vai ser o filé. O prato principal vai ser a justiça e vai ser servida fria. Chegamos ao solar das acácias quando o sol já tinha se escondido. O lugar era, tenho que admitir, espetacular. Ernesto tinha transformado um simples jardim de eventos em um cenário de cinema. Havia milhares de luzinhas penduradas nas árvores, como vagalumes presos numa rede invisível. Havia fontes de pedra atirando água iluminada de cores. Havia tendas brancas imensas com tecidos que se moviam suavemente com o vento da noite. 250 pessoas iam entrando, maravilhadas. Olha que luxo, diziam. Ernesto jogou a casa pela janela. Eu caminhava atrás deles, apertando minha bolsa contra o meu lado. Sim, pensava. Ele jogou a casa dos outros pela janela. Designaram-me a mesa 12. Ficava longe da pista, perto da cozinha, a mesa dos parentes pobres. Eu estava sentada com uns primos distantes de Mateus que tinham vindo de um sítio perto de Tietê e com umas tias velhinhas que mal ouviam. Eles estavam intimidados. Olhavam os talheres de prata com medo de tocá-los. Olhavam os garçons de luva branca com reverência. Sentei-me. Do meu lugar podia ver a mesa principal. Lá estava Ernesto no centro, como um rei na sua corte. À direita, Dona Mariana, que sorria forçadamente para quem se aproximasse. À esquerda, os noivos. Mateus e Valéria pareciam cansados. A tensão da cerimônia não tinha ido embora. Valéria mal provava o champanhe. Mateus brincava com o guardanapo. Os garçons começaram a servir o jantar. O menu era, diziam, requintado. Creme de alho poró com nozes caramelizadas, filé mignon em molho de vinho tinto com purê de batata rústico,
salada de frutas vermelhas. Eu não consegui comer nada. O cheiro de comida me embrulhava o estômago. Sentia que tinha uma pedra entalada na garganta. Bebi água, copo após copo, tentando apagar o incêndio que eu tinha por dentro. Minhas mãos debaixo da toalha não paravam de tocar a textura áspera dos envelopes pardos dentro da minha bolsa. Espere, Lorena, eu dizia. Espere um momento. O jantar terminou. Retiraram os pratos, serviram o café e a sobremesa. A orquestra começou a tocar. Anunciaram a valsa dos noivos. Nosso Juramento, de Nelson Gonçalves. Uma canção linda, antiga, cheia de promessas. Se tu morres primeiro, eu te prometo. Mateus e Valéria foram para a pista. Abraçaram-se. Vi como Valéria escondia o rosto no pescoço do meu filho. Vi como Mateus fechava os olhos e a apertava forte, como querendo protegê-la do mundo. Por um momento duvidei. Juro por Deus que duvidei. Vi tanto amor neles, tanta necessidade um do outro, que pensei: quem sou eu para quebrar isso? Não é melhor deixá-los viver na bolha deles, mesmo que seja de mentiras? Talvez Dr. Ernesto nunca os incomode. Talvez se canse. Talvez Mateus consiga lidar com ele. Quase decidi não fazer nada. Quase decidi pegar minha bolsa, ir para casa e queimar os envelopes no fogão. Mas então a música parou. Os noivos voltaram para a mesa e vi Ernesto se levantar. Não se levantou como um pai emocionado. Levantou-se como um dono que vai inspecionar sua propriedade. Ajeitou o paletó, passou a mão no cabelo engomado, olhou o relógio de ouro, impaciente. Caminhou em direção ao palco onde estava o equipamento de som. Fez um sinal para o responsável pela música. Um sinal brusco, autoritário. A música de fundo parou de repente. O silêncio caiu sobre o jardim como um lençol pesado. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias. O pai da noiva, Dr. Ernesto Vilaça, quer oferecer um brinde. Aplausos. As pessoas se viraram nas cadeiras. As taças se levantaram. Eu fiquei imóvel. Senti o sangue gelar nas veias. Aí vem ele, pensei. É agora. Ernesto pegou o microfone. Parou no centro do palco sob a luz de um refletor que o fazia brilhar. Sorriu. Aquele sorriso de tubarão que eu tinha aprendido a odiar. Boa noite, família, amigos, sócios. Ele começou. A voz dele ecoou nas caixas de som, preenchendo cada canto do jardim. Obrigado por estarem aqui nesta noite que me custou tanto esforço. Risos leves dos convidados. Hoje entrego a minha filha, a minha princesa, a minha Valéria. Eu a criei para ser uma rainha. Eu lhe dei a melhor educação, as melhores viagens, a melhor vida, porque ela merece o céu. Valéria baixou o olhar. E hoje o tom de Dr. Ernesto mudou. Ficou mais afiado. Hoje ela escolheu o companheiro dela. Ele se virou para Mateus, apontou para ele com a mão que segurava a taça. Mateus. Todos olharam para o meu filho. Mateus tentou sorrir, mas foi uma careta dolorosa. Mateus é um bom rapaz, disse Dr. Ernesto. Fez uma pausa longa. É um rapaz simples. Outra pausa. Humilde. A palavra flutuou no ar. Dita por ele, não soava como virtude, soava como defeito, soava como pobre, soava como insuficiente. Ele vem de uma cultura diferente da nossa, continuou Dr. Ernesto, caminhando pelo palco como um pregador. Uma cultura do esforço, claro, porque não teve a sorte de nascer com vantagens. Risadas constrangidas nas mesas dos ricos, silêncio sepulcral na minha mesa. Meus primos olhavam para o chão, ofendidos. Quando Valéria me disse que queria se casar com ele, eu perguntei: Filha, você tem certeza? O amor é bonito, mas o amor não paga as contas em Miami. O salão explodiu em gargalhadas. Gargalhadas cruéis. Eu vi a cara de Mateus. Ele estava vermelho, vermelho como um pimentão. Apertava os punhos sobre a mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Valéria agarrou o braço dele suplicante, mas Dr. Ernesto não tinha terminado. Estava apenas começando a se aquecer. Mas, enfim, ela insistiu. E eu, como pai generoso que sou, aceitei.
Ele levantou a taça mais alto. Assim, quero brindar a eles. E quero dar um conselho ao meu novo genro, aqui na frente de todos, para que ele não se esqueça. Ele se inclinou para a frente, olhando para Mateus como um gigante olha para uma formiga. Mateus, meu rapaz, espero que você saiba onde se meteu. Minha filha está acostumada ao bom, ao melhor. Não é qualquer um que consegue sustentar uma vilaça. Então você vai ter que trabalhar muito duro, meu jovem. Vai ter que suar a camisa para que não lhe falte nada. E se você não puder... Doutor Ernesto sorriu. Um sorriso que me gelou o sangue. Se não puder, não se preocupe. Eu estarei aqui para resgatá-los. Para pagar o que você não puder pagar. Para lembrar quem é que manda. Porque, sejamos honestos, senhores. Ele olhou para seus amigos empresários. Não é qualquer um que tem berço para fazer parte desta família. Houve aplausos, aplausos fortes, como se ele tivesse acabado de dizer uma grande verdade, como se humilhar um jovem trabalhador fosse um ato de sabedoria. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. O medo desapareceu, a dúvida desapareceu, a vergonha desapareceu. Só sobrou uma fúria branca, quente, pura. A fúria de uma mãe que vê um lobo tentar devorar sua cria. Não, eu disse em voz baixa. Meus primos me olharam. Lorena? Não, eu disse mais forte. Levantei. A cadeira rangeu contra o piso de pedra. Peguei minha bolsa, abracei-a contra o peito como um escudo e comecei a caminhar. Não andei rápido, caminhei devagar, passo a passo, entre as mesas de toalhas longas, entre as risadas que se apagavam à medida que me viam passar. Quem é? Ouvi sussurrarem. É a mãe do noivo. O que ela está fazendo? Parece brava. Cheguei ao pé do palco. Dr. Ernesto me viu. O sorriso congelou no seu rosto. Seus olhos se apertaram. Senhora Lorena, ele disse pelo microfone. Precisa de algo? Quer ir ao banheiro? Ele tentou zombar de mim. Quis me diminuir, mas eu subi os degraus. 1, 2, 3. Fiquei na frente dele. Ele era alto, imponente. Eu era baixinha, com meu vestido azul marinho simples, mas naquele momento eu me senti gigante. Preciso do microfone, eu disse. Minha voz não tremeu nem um pouquinho. Dr. Ernesto riu nervosamente. Senhora, este não é o momento. Estamos brindando. Me dê o microfone, repeti, e o arrebatei da mão dele. O som da briga ressoou nas caixas de som. Um claque agudo que fez todos taparem os ouvidos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 250 pares de olhos cravados em mim. Eu vi Mateus. Estava pálido, com a boca aberta. Mãe! Ele articulou sem som. Vi Valéria, aterrorizada. Vi Dona Mariana, confusa. Respirei fundo. O ar cheirava a perfume caro e a medo. Boa noite, eu disse. Minha voz saiu clara, forte, amplificada por todo o jardim. Dr. Ernesto acabou de fazer um discurso muito emotivo. Falou de honestidade. Falou de trabalho. Falou do que custa manter um padrão de vida. Olhei para Dr. Ernesto. Ele estava vermelho de raiva. Senhora, desça daí imediatamente, ou chamo a segurança. Ele sibilou. Eu o ignorei. Dirigi-me ao público. Dr. Ernesto diz que meu filho é humilde, que talvez não seja o suficiente para a filha dele. Mas há algo que Dr. Ernesto esqueceu de mencionar no seu brinde. Abri minha bolsa. O som do zíper foi amplificado pelo microfone. Tirei o primeiro envelope com letras grandes que dizia: A outra família. Dr. Ernesto Vilaça. Eu disse, levantando o envelope. É um homem muito generoso. Tão generoso que sustenta 2 famílias ao mesmo tempo. Ouviu-se um grito de surpresa coletivo, "Oh!", que percorreu o salão como uma onda. Ele tem uma esposa aqui, Dona Mariana. Eu apontei para a pobre mulher. E ele tem outra mulher, no Cambuí, Patrícia Moreira, de 32 anos. Cale a boca, velha maluca! Gritou o Dr. Ernesto, avançando em minha direção. Mas eu dei um passo para trás e tirei as fotos.
Aqui estão as provas! Gritei, mostrando as imagens. Fotos dele entrando no apartamento que ele paga com o dinheiro da empresa. Fotos dele beijando a amante. Os convidados das primeiras mesas se levantaram para ver. Os flashes dos celulares começaram a disparar. E isso não é tudo. Continuei antes que pudessem reagir. Eles têm 2 filhos. Um menino chamado Júlio, de 8 anos, e uma menina de 6. Crianças que ele visita às terças e quintas-feiras, enquanto a esposa pensa que ele está trabalhando. Dona Mariana se levantou. Parecia um fantasma. Ernesto, ela sussurrou, mas o microfone captou sua voz quebrada. Ernesto, me diga que é mentira. Doutor Ernesto estava encurralado. É uma armação. Essa mulher quer me chantagear. Gritou, suando muito. Armação? Perguntei. Joguei as fotos no chão do palco. Ficaram lá, à vista de todos. Tirei o segundo envelope. Talvez isto também seja uma armação. Falemos de dinheiro, doutor Ernesto, já que o senhor gosta tanto de humilhar os pobres. O senhor diz que meu filho não pode pagar a vida da sua filha. Mas com que dinheiro o senhor paga os seus luxos? Abri o envelope. Tirei os contratos. Vilaça Empreendimentos recebeu 30 milhões de reais do governo para construir 150 moradias populares para gente pobre em Itaquera. O silêncio agora era mortal. As pessoas de negócios sabiam o que isso significava. Aqui estão os documentos. Ele só construiu 50 casas, casas de papel que estão caindo. E o resto do dinheiro? Levantei os extratos bancários. O resto do dinheiro está nas suas contas pessoais e nas contas da sua amante. O senhor roubou o teto de 100 famílias para pagar esta festa, para pagar seu Mercedes, para pagar seus ternos. Ladrão! Gritou alguém do fundo. Era um dos garçons. Eu o reconheci. Talvez ele também morasse em Itaquera. Doutor Ernesto estava tremendo. Já não parecia um gigante, parecia um balão murcho. Tentou falar, mas as palavras não saíam. E então eu dei o golpe de misericórdia. Tirei o terceiro envelope. E para que todos saibam, sócios e amigos, a empresa está em bancarrota. Deve 15 milhões de reais. Tudo isto. Apontei para as luzes, as flores, o luxo. Tudo isto é uma mentira. É um estelionato. E a Promotoria Anticorrupção já tem a denúncia. Estão investigando-o há 6 meses. Isso foi o fim. Doutor Ernesto cambaleou, procurou uma cadeira para não cair. Sentou-se pesadamente com o olhar perdido. O homem poderoso, o intocável, estava nu na frente de todos. E então ouvi o grito. Foi Dona Mariana. Não aguentou mais. Levou a mão ao peito, deu um suspiro longo e desabou. Caiu sobre a mesa principal, arrastando a toalha, as taças, os pratos. O barulho de vidro quebrando foi ensurdecedor. Mãe! Gritou Valéria, correndo em direção a ela. Mariana! Gritou mais alguém. O salão virou um caos. As pessoas corriam. Alguns gravavam com seus telefones, outros gritavam pedindo uma ambulância. Mateus estava parado no meio da pista, olhando para mim. Não se mexia. Olhava para mim com uns olhos que nunca esquecerei. Olhos de horror. Olhos de um estranho. Eu deixei o microfone sobre a mesa do DJ. Deixei os envelopes jogados no palco, como quem larga as armas depois de uma batalha. Doíam-me as pernas, doía-me a cabeça, mas o fogo no meu peito tinha se apagado. Desci os degraus. As pessoas abriam caminho para mim como se eu tivesse a peste. Ninguém me tocou, ninguém me disse nada, apenas me olhavam com medo. Atravessei o salão. Saí pela porta grande em direção ao jardim escuro. O ar da noite bateu no meu rosto. Estava feito. A verdade tinha vindo à tona, e com ela, tinha destruído tudo. Caminhei para a área mais distante do jardim, onde as luzes da festa já não chegavam. Sentei-me num banco de pedra fria e esperei que meu filho viesse me dizer que me odiava. Fiquei sentada naquele banco de pedra fria, na parte mais escura do jardim. O barulho da festa tinha se tornado um caos distante. Eu ouvia sirenes de ambulância se aproximando. Eu ouvia motores de carros arrancando em alta velocidade,
fugindo do escândalo. Eu ouvia gritos histéricos. Mas eu não me movi. Tirei os sapatos de salto. Meus pés estavam inchados, latejavam. Coloquei os pés descalços sobre o gramado úmido e frio e esperei. Não sei quanto tempo passou. 10 minutos, 1 hora, uma vida. De repente ouvi passos arrastando na brita. Passos pesados, cansados. Não precisei virar para saber quem era. O coração de uma mãe reconhece os passos do seu filho até no fim do mundo. Mãe. A voz dele soou quebrada, como se tivesse cacos de vidro na garganta. Virei-me devagar. Lá estava Mateus. Estava com um aspecto terrível. O terno grafite chumbo estava amassado. A gravata desfeita. Tinha uma mancha de vinho na camisa, mas o pior eram os olhos. Estavam vermelhos, inchados, cheios de lágrimas e de algo mais, cheios de rancor. Ele se sentou ao meu lado no banco, mas deixou 1 metro de distância entre nós. Aquele metro doeu mais do que um tapa. É verdade? Ele perguntou num sussurro. Tudo o que você disse é verdade. Tudo, respondi. Não adiantava mentir agora. Eu o investiguei. Eu tenho as provas. Ele cobriu o rosto com as mãos grandes e começou a chorar. Um choro profundo de homem que sacudia seus ombros. Por que não me disse antes, mãe? Por que teve que fazer isso assim na frente de todos? Porque você não teria acreditado, eu disse suavemente. Ou teria me pedido para calar, e Ernesto teria te manipulado. Teria te envolvido na rede dele. Eu tinha que cortar a cabeça da serpente de um só golpe. Mateus levantou o rosto. Olhou-me com fúria. Pois você cortou a minha cabeça também. Você destruiu meu casamento. Valéria está lá dentro, arrasada, gritando. A mãe dela foi levada de ambulância. Você tem ideia do que fez? Eu te salvei. Eu disse firme. Eu te salvei de uma vida de mentiras. Eu te salvei de ser o fantoche de um delinquente. Eu não te pedi para me salvar. Ele gritou, pondo-se de pé. Sua sombra se projetou sobre mim, gigante e ameaçadora. Você não tinha o direito. Você me humilhou. Nos humilhou a todos. Ele passou a mão no cabelo, desesperado. Não quero te ver, mãe. Não consigo te ver. Senti que morria. Filho, não. Ele me cortou. Vá. Vá para casa com a sua verdade e os seus papéis. Eu fico aqui para juntar os cacos que você quebrou. Ele se virou e se afastou em direção às luzes do salão. E eu fiquei sozinha no escuro, mais sozinha do que nunca na minha vida. Os 3 meses seguintes foram um inferno silencioso. Mateus cumpriu sua palavra. Não me ligou, não me visitou. Eu passava os dias sentada na cozinha olhando para o telefone, implorando para que tocasse, mas o telefone estava mudo. A casa parecia enorme, vazia. Eu cozinhava para uma pessoa, e a comida tinha gosto de cinza. Eu chorava à noite, abraçada ao travesseiro que Mateus usava quando era criança. Eu errei, Virgem Santíssima. Eu perguntava ao meu altar. Fiz mal. Valeu a pena perder meu filho pela verdade? Mas então eu ligava a televisão e via o noticiário. O escândalo tinha explodido em todo o estado de São Paulo. Empresário Ernesto Vilaça detido por estelionato milionário. 100 famílias de Itaquera denunciam golpe em moradias sociais. A queda do Império Vilaça. Eu via as imagens de Dr. Ernesto algemado descendo de uma viatura da Polícia Civil, cobrindo o rosto. Já não parecia arrogante, parecia velho, acabado. E eu sabia que, embora me doesse a alma, eu tinha feito o certo. Havia justiça no mundo, e eu tinha sido a mão que acendeu o pavio. Numa tarde de julho, chovia. Tocou a campainha. Meu coração deu um salto. Fui até a porta, ajeitei o vestido, sequei as lágrimas, abri. Lá estavam Mateus e Valéria. Estavam molhados pela chuva, de mãos dadas. Pareciam diferentes, mais magros, mais maduros, com aquele olhar de quem atravessou uma tempestade e sobreviveu. Oi, mãe, disse Mateus. Eu comecei a chorar. Não consegui me conter. Cobri o rosto com as mãos e solucei como uma criança.
Senti uns braços fortes me envolvendo. Cheirei a chuva e ao meu filho. Me perdoa, mãe. Ele sussurrou no meu ouvido. Me perdoa pelo que eu disse. Eu estava cego. Não há nada para perdoar. Eu disse entre lágrimas, beijando o rosto dele, as mãos. Depois senti outra mão no meu ombro. Era Valéria. Afastei-me um pouco e olhei para ela. Já não era a menina assustada do casamento. Tinha olheiras, mas seus olhos brilhavam com uma força nova. Senhora Lorena, ela me disse, e para minha surpresa, ajoelhou-se na minha frente. Levante-se, filha, por favor, eu disse, tentando erguê-la. Não, ela disse chorando. Deixe-me agradecer. Meu pai nos tinha a todos sequestrados. Minha mãe, eu, meus irmãos. Vivíamos com medo. Vivíamos sabendo que algo estava errado. Mas ninguém se atrevia a dizer nada. A senhora foi a única corajosa. A senhora nos libertou. Eu a levantei e a abracei. Naquela tarde, na minha cozinha, enquanto tomávamos café quente, saramos as feridas. Eles me contaram tudo. Dona Mariana tinha se divorciado e estava morando tranquila num apartamento pequeno. Patrícia Moreira tinha entrado com um processo pedindo pensão para os filhos. A empresa tinha falido, mas tinham conseguido vender bens para pagar algo às famílias lesadas. E vocês? Perguntei. Mateus sorriu e olhou para Valéria. Nós queremos nos casar, mãe. De novo, mas desta vez de verdade. Um mês depois eles se casaram. Não foi no Solar das Acácias. Não houve 200 convidados. Foi na paróquia de Santa Rosa numa terça-feira à tarde. Éramos apenas 30 pessoas. Dona Mariana, o irmão de Valéria, Luiz, meus outros filhos e alguns poucos amigos de verdade. Valéria usava um vestido simples de linho branco e flores naturais no cabelo. Mateus usava o mesmo terno grafite chumbo, mas desta vez lhe caía melhor, porque já não carregava o peso da humilhação. Quando o padre os declarou marido e mulher, não houve aplausos de obrigação. Houve abraços apertados, lágrimas sinceras e risadas. A festa foi no meu quintal. Eu preparei galinhada com pequi, uma panela gigante. Colocamos música numa caixa de som. Dançamos sob as estrelas, bebendo cerveja e suco de maracujá. Em um momento da noite tocou Nosso Juramento. Mateus me tirou para dançar. Eu me apoiei no peito dele e fechei os olhos. Obrigado, mãe, ele me disse. Obrigada por me salvar, sempre, filho. Eu respondi. Mesmo que você me odeie, eu sempre vou te salvar. Eu nunca te odiei, ele me disse. Só doeu o orgulho, mas já passou. Passaram 2 anos. Eu fui ao julgamento, parei no banco das testemunhas e contei tudo na frente do juiz. Vi Dr. Ernesto no banco dos réus. Ele me olhou com ódio, sussurrando insultos, mas eu o olhei com pena. O senhor se destruiu sozinho, Dr. Ernesto. Pensei. Eu só acendi a luz. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Justiça divina e justiça humana. Naquele dia, ao sair do tribunal, uma mulher me parou. Era uma mulher humilde com as mãos calejadas pelo trabalho. A senhora é a senhora Lorena? Ela perguntou. Sim, sou Rosa Almeida, uma das vítimas de Itaquera. Ela pegou minhas mãos e as beijou antes que eu pudesse evitar. Obrigada, senhora. Graças à senhora. Recuperamos algum dinheiro. Já estamos construindo nossas casinhas. A senhora nos devolveu a esperança. Ali eu entendi que minha luta não tinha sido só pelo meu filho. Tinha sido por Rosa, pelos filhos dela, pela verdade. E isso me deu uma paz que não consigo explicar. O tempo, que é o melhor médico, continuou passando. Dr. Ernesto morreu na prisão 3 anos depois. Morreu sozinho, doente e amargurado. Valéria foi ao funeral. Foi a única, junto com Dona Mariana. Voltou triste, mas em paz. Tinha fechado o círculo. E a vida, que tira, mas também dá, nos presenteou com milagres. Nasceu Santiago, meu primeiro neto. Um menino com os olhos de Mateus e o sorriso de Valéria. Quando o peguei no colo pela primeira vez,
Senti que toda a dor do passado se apagava. Hoje, enquanto escrevo isto no meu diário, se passaram 8 anos daquele casamento. Tenho 60 anos. Meus joelhos doem um pouco mais, e tenho mais cabelos brancos do que pretos, mas meu coração está cheio. Estou sentada na minha cozinha. Cheira a café e a pão de queijo recém-assado. Santiago, que já tem 5 anos, corre pela sala brincando com um carrinho de madeira que o pai dele fez. Valéria está sentada à mesa, grávida de 7 meses. É uma menina. Vai se chamar Lorena. Quando me disseram que lhe poriam meu nome, eu chorei. Queremos que ela seja corajosa como a avó dela, me disse Valéria. Olho para a minha família. Não somos ricos. Não temos mansões, nem motoristas particulares, nem viagens para Miami. Mas temos algo que Dr. Ernesto nunca teve, nem com todo o seu ouro. Temos paz. Dormimos tranquilos. Olhamos nos olhos sem esconder nada. Pego minha caneta e escrevo as últimas linhas desta história, porque quero que meus netos a leiam um dia. Querido Santiago e Lorena, se alguma vez vocês tiverem medo de dizer a verdade, se alguma vez sentirem que o mundo é grande demais e vocês pequenos demais, lembrem-se da avó de vocês. Lembrem-se que uma mulher sozinha, com um vestido azul e uma bolsa velha, derrubou um gigante. Não porque fosse poderosa, mas porque tinha razão. A verdade dói, meus netos. Arde como álcool numa ferida aberta, mas cura. Sempre cura. Nunca escolham o conforto de uma mentira em vez da dor da verdade. Sejam corajosos, sejam dignos. Essa é a única herança que lhes deixo, e vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Fecho o diário. Mateus entra pela porta, cansado do trabalho, mas sorrindo. Beija a esposa, pega o filho no colo, me beija na testa. O que você está fazendo, mãe? Ele pergunta. Nada, filho. Só contando histórias. Olho pela janela. O sol se põe sobre Campinas, e eu, Lorena Mendonça, a mãe que destruiu um casamento para salvar uma vida, sou a mulher mais feliz do mundo. Obrigado por me permitir abrir meu coração com você hoje. Se minha história te comoveu, se te fez pensar na sua própria vida ou te deu coragem para enfrentar suas próprias batalhas, por favor, clique no gostei e se inscreva no canal. Assim, você não perderá a próxima história, porque aqui falamos com o coração na mão. E se você conhece uma mulher, uma mãe, uma amiga que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para despertar e mudar nosso destino. Que Deus as abençoe. Nos ouvimos em breve.